Olá alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Prof. Rodrimelo, Física e Química. E hoje vamos fazer a correção dos exercícios de Química 3, sobre Química Orgânica, da aula do dia 13 de abril. Vamos lá então. Eu havia passado duas listas de exercício, vamos corrigir as duas hoje, vamos anotar os pontos principais no caderno para posterior avaliação. Vamos lá. O primeiro exercício fala da cafeína, que é um estimulante, e nos dá a estrutura molecular dela aqui, a fórmula estrutural, com a respectiva fórmula molecular que a gente tem que assinalar. O que a gente tem que observar? Ele quer saber qual a opção da fórmula molecular. Então nós vamos observar primeiro a quantidade de carbonos. Temos 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5, 6, 7, 8. Temos 8 carbonos na molécula, isso só sobra então a letra E. Observando os hidrogênios, aqui nós temos 3 hidrogênios, 6, 9 e precisamos de mais um hidrogênio que está nesse carbono. Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações. Aqui ele está fazendo 1, 2, 3, então aqui também tem um hidrogênio. Por isso nós temos 10 hidrogênios na molécula. Mais o nitrogênio, que são 4. 1, 2, 3, 4. E o oxigênio, que são 2. 1, 2, ficando C8H10NO2. Essa é a resposta da questão 1, que tem como número na lista de vocês 23. Temos aqui a segunda questão, que na folha de vocês está com o número 24. Falando das auxinas, aqui está a fórmula e quer saber novamente qual a fórmula molecular. De novo, vamos lá. Quantos carbonos tem aqui? Vamos começar aqui por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 carbonos aqui na molécula. Então nós temos A, B, C e E. Quantos hidrogênios temos aqui? Aqui, como já tem as ligações duplas, nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui, por ter uma dupla, ele já faz 4 ligações, ali também. Aqui também tem 1, 2, 3, 4 ligações. E esse carbono aqui, nesse momento, tem 3. Então ele tem mais um hidrogênio, o que dá 10 hidrogênios. Sobrando então um N e 2 Os, ficando a letra C como alternativa correta, C10H9NO2. Próxima questão, questão com o número 28 lá na lista. Quer saber desse composto orgânico? Qual a quantidade de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários? Então lembra que o carbono primário são os carbonos das extremidades, carbonos ligados a um carbono ou nenhum carbono. Então nós temos aqui um carbono primário, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Nós temos esse carbono como sendo secundário, esse carbono aqui como sendo terciário, porque ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos, e esse carbono aqui como sendo o carbono quaternário. Com isso, nós temos a alternativa C como a resposta correta. A alternativa C, 5 carbonos primários, um carbono secundário, um carbono terciário e um carbono quaternário. Questão de número 29 na lista de exercício de vocês. Temos aqui uma molécula que faz parte dos anticoncepcionais e quer saber o número de carbonos terciários nessa molécula, nessa estrutura. Então, o carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 átomos de carbono. Se a gente observar que aqui, ó, em cada cantinho tem um carbono, esse carbono ele é um carbono ligado aqui e aqui. Ele está ligado a apenas 2. Então, esse carbono é secundário, como os outros aqui também.
Agora, esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, esse carbono é terciário. Esse aqui também é um carbono terciário. Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem mais um, aqui tem mais um. Nós estamos tendo, por enquanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós temos o 7º carbono terciário ligado a esse e a esse aqui. Então, ao todo, nós temos 7 carbonos terciários, o que nos dá a opção C nessa questão aqui. Questão de número 31 na lista de exercícios. Essa questão nos fala da tirosina, que é um aminoácido. Aqui está a estrutura dela. E quer saber quantos átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário tem nessa ordem. Então nós vamos observar que esses carbonos aqui, por estarem numa cadeia fechada, eles são carbonos secundários e até terciários, depende se tem uma ramificação. Agora, esse último carbono aqui está ligado a esse carbono ali. Então, esse carbono é o primário. Só temos um carbono primário. Apenas um, o que já vai estar aqui, a resposta. Carbono secundário, esse é secundário, esse carbono é secundário, esse é secundário, esse é carbono secundário, esse também dá 1, 2, 3, 4, 5. Esse carbono está ligado nesse e nesse aqui, é secundário, 6. E esse carbono está ligado nesse e nesse, é mais um carbono secundário. Nós temos 7 carbonos secundários. E apenas um carbono terciário, que é esse carbono, vou botar um T aqui, terciário, está ligado em cima, embaixo e na direita. E nenhum carbono quaternário. Por isso, a alternativa correta é a alternativa A, 1710. E a última questão dessa primeira lista, questão de número 33, deste composto aqui, está querendo saber quantos carbonos primários, secundários e terciários e quaternários tem respectivamente. Então nós vamos lá calcular primeiro quantos carbonos primários tem. Os carbonos das pontas. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos primários, mais esse aqui, nós temos 7 carbonos primários. 7 carbonos primários. A alternativa pode ser a C e pode ser a E. Agora eu quero saber quantos carbonos secundários tem. Carbono ligado a 2 carbonos secundários. Nós temos que ter quantos aqui? Esse carbono aqui está ligado a 2 carbonos. Esse carbono é secundário. Esse carbono está ligado a 3 carbonos, ele é terciário. Esse carbono está ligado a 4 carbonos, ele é quaternário. Esse carbono está ligado ao O e a 2 carbonos, ele é secundário. Esse carbono aqui está ligado ao carbono de cima e ao da esquerda e ao nitrogênio, ele também é secundário. E esse carbono aqui está ligado a esse carbono de cima e esse de baixo, ele é secundário, porque aqui é um nitrogênio. Então, quantos secundários tem? 1, 2, 3, 4 secundários. Quantos terciários temos aqui? Um carbono terciário e um carbono quaternário, o que nos dá a alternativa C como resposta nessa questão. Vamos lá para a lista 2, a lista 2 que vocês também receberam no mesmo dia. Temos aqui quantos átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário tem nessa cadeia. Vamos dar uma analisada. Carbono primário tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Então aqui um pezinho marcando que são 5 primários. Secundários. Esse carbono aqui é um carbono secundário. Esse carbono aqui é um carbono secundário. E esse carbono aqui é um carbono secundário. Temos 3 carbonos secundários. Carbono terciário. Esse carbono é terciário, está ligado a 3 carbonos. E esse carbono aqui é o quaternário, que está ligado a 4 carbonos.
Logo, nós temos essa resposta certa, onde nós temos 5 carbonos primários, 3 carbonos secundários, 1 carbono terciário e 1 carbono quaternário. Na questão 2 dessa segunda lista, também queremos ver qual a quantidade de carbonos, primário, secundário e terciário. Então vamos lá analisar novamente com a nossa canetinha aqui. Esse carbono primário, 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 primário e primário. Temos aqui 5 carbonos primários. Secundário, nós temos apenas esse carbono aqui como secundário. Só tem um. Terciário, nós temos esse carbono aqui como um carbono terciário. Nós temos também esse carbono aqui como um carbono terciário e esse carbono aqui como um carbono terciário. Temos 3 carbonos terciários, o que nos dá a letra A como a correta, pois tem 5 carbonos primários, 1 carbono secundário e 3 carbonos terciários. Vamos para a questão 3. E aqui ele quer saber verdadeiro e falso sobre esses itens. Julgue os itens e diga se é verdadeiro ou falso. Item 1. Todo composto que possui carbono é composto orgânico? Então, essa alternativa é falsa. Todo composto orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é composto orgânico. O item 2. O carbono pode formar no máximo 4 ligações. Vamos considerar que ela é verdadeira. Na verdade, o carbono deve fazer 4 ligações. Então, botamos verdadeiro. O carbono forma 4 ligações. O item 3. Não existem cadeias carbônicas sem carbonos primários. Parece um pouco enganoso, mas é uma alternativa falsa. Por quê? Nós temos cadeias cíclicas, que são cadeias fechadas, que não têm ramificação, por isso são homogêneas, que não têm carbono primário, elas só vão ter carbono secundário. Então existem cadeias carbônicas sem carbono primário. E o quarto, o nitrogênio é um elemento tetravalente. O que é o tetra? Tetra é que faz 4 ligações. Quem é tetravalente? O carbono, porque ele tem que fazer 4 ligações. O nitrogênio, lembrem que ele tem que fazer 3 ligações, então ele é trivalente. Logo, o 4 é falso também. Aqui o exercício quer que vocês completem as ligações, fazendo os tracinhos, ligação simples, ligação dupla e assim por diante. Então a gente tem que observar, vou fazer ela aparecer aqui embaixo, para poder riscar esse aqui, que esse primeiro carbono, vou desenhar aqui, ele já tem 3 hidrogênios. Então eu vou fazer um traço para um traço para o outro e um traço para o outro. Ele já tem 3 ligações. Logo, ele só pode ter mais uma ligação, que é essa ligação aqui, uma ligação simples, com esse segundo carbono que tem 2 hidrogênios, que estão abaixo dele. E, na verdade, poderia ser um em cima e um embaixo. Então, aqui nesse hidrogênio vai ser uma ligação, um tracinho, mas ele pode ser representado desta maneira. Depois tem um oxigênio entre eles, e esse oxigênio tem que fazer 2 ligações. Esse carbono já tem 3 ligações, eu coloco mais uma ligação aqui e mais uma aqui. Então, aqui eu estou tendo 4 ligações no carbono, eu tenho 2 hidrogênios, e mais o oxigênio. Aqui eu vou ter mais uma ligação simples, a mesma coisa, eu tenho um carbono, que tem 2 hidrogênios aqui, um hidrogênio para cima e um para baixo, e eu vou ter mais aqui o carbono com 3 hidrogênios. Porém, aqui você não vai colocar ligação. Você
Com o H, não coloca a ligação. Ele já está como CH2. Ele só foi colocado abaixo. Se você for colocar a ligação, você tem que colocar o H na sua posição com o tracinho aqui. O que nos vale, então, é simplesmente colocar aqui carbono, ligação simples, carbono, ligação simples, oxigênio, ligação simples, carbono, ligação simples. É essa a resposta da questão. E a questão 5 quer que vocês respondam a fórmula molecular de cada substância. Tem a letra A, B, C, D e E. E aí você vai contar quantos carbonos tem nessa estrutura. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você tem 7 carbonos. Fica C7. Quantos hidrogênios você tem? 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí você tem H10. Mais bonitinho, está aqui, C7H10. Na letra B, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos com 3, 6, 9, 12H. Ficando então C5H12. Na letra C, 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 2 Cls aqui, 2 cloros. Fica C4H6Cl2. Continuando na mesma questão 5. Na letra D, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, 2, 4, 6, 8H e 1O, ficando C4H8O. E na letra E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 hidrogênios, ficando C6H12. Na questão 6, vamos estar respondendo item por item. Nós temos aqui a fórmula do paracetamol, um medicamento muito utilizado para dores, e as alternativas falam o seguinte: no 1, apresenta um total de quantos átomos de hidrogênio? No 2, possui em sua estrutura quantos átomos de carbono? No 3, existem quantos carbonos secundários? No 4, qual a sua fórmula molecular? E no 5, complete a fórmula com o elemento faltante. Bom, se está faltando um elemento, o ideal então é que a gente comece a responder pela questão 5, porque falta um elemento e depois eu tenho que contar esses elementos. Então eu vou começar pela 5. Essa outra molécula que apareceu é a mesma. Observe aqui o HO, o anel com as suas duplas ligações. Só que vocês estão observando que aqui tem um H que aqui não está aparecendo. Justamente aí, ó, vamos resolver primeiro o item 5. Falta um H no nitrogênio. O nitrogênio tem que fazer 1, 2, 3 ligações. Então aqui tem um H. Então a gente respondeu a questão 5. Desenhamos lá no caderno a molécula e colocamos o H que está faltando. Agora, quantos hidrogênios tem ao todo? 9 hidrogênios. Aí você vai pegar a molécula, contar os Hs, que aqui visivelmente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aparecendo na molécula, porque aqui vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem 9 hidrogênios na molécula. Quantos átomos de carbono tem nessa molécula? A gente vai contar 8 átomos de carbono. Aqui tem um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Continuando aqui então, pessoal. Quantos átomos de carbono nós temos? 1, 2, 3,
4, 5, 6 carbonos, 7, 8 carbonos. Então nós temos 8 átomos de carbonos. Desses carbonos, quantos são secundários? Nós temos 6 carbonos que são secundários. Ó, esses carbonos aqui são considerados carbonos secundários. Estão ligados a 2 carbonos. Aqui esse está ligado ao nitrogênio, logo ligado aqui em cima e aqui, ele é também um secundário. Já esse aqui e esse aqui são carbonos primários. E qual a fórmula molecular dessa estrutura? A fórmula molecular fica C8, já que contamos 8 carbonos, H9, temos 9 hidrogênios, 1N e O2, porque nós temos 2H na estrutura. E a última questão, a questão 7, está falando do princípio ativo do êxtase, que também é considerado como MDMA. E a respeito desta fórmula, julgue os itens verdadeiro ou falso. O composto apresentado tem fórmula C10H15O2N. Se nós formos contar os átomos de carbono, nós não temos 10 carbonos. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o item 1 é verdadeiro, é falso, porque tem 11 carbonos na estrutura. O item 2, neste composto, existem 2 carbonos que não fazem 4 ligações. Isso é errado, né? Todos os carbonos têm que fazer 4 ligações. Não pode ter 2 carbonos que não fazem 4. Então, o item 2 também é falso. O item 3 apresenta 15 átomos de hidrogênio. Se formos contar os hidrogênios na molécula, nós temos 15 hidrogênios. E o item 4 apresenta um carbono terciário. Exatamente, é verdadeiro, tem um carbono terciário. Então aqui eu marquei para vocês observarem, para nós encontrarmos os 15 carbonos. Os 15 hidrogênios. Aqui nós temos um carbono, tem que ter 2 hidrogênios para dar as 4 ligações. Esse carbono e esse carbono já tem 4 ligações. Esse carbono vai ter que ter um hidrogênio, esse carbono mais um hidrogênio e esse carbono mais um hidrogênio. Esse aqui já tem 4. Esse carbono está fazendo 2 ligações, então ele tem mais 2 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 3 ligações, ele tem mais um hidrogênio. Aqui tem 3 hidrogênios, mais 3 hidrogênios, mais um hidrogênio. Logo dá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele tem 15 átomos de hidrogênio. E tem um carbono terciário na estrutura, que é esse carbono aqui. Esse carbono é o carbono terciário, pois está ligado a 3 átomos de carbono, os demais não são terciários. Certo, pessoal? Essa foi a correção das atividades de Química 3 das 2 listas de exercício. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor Rodrigo pelo WhatsApp, pelos nossos grupos ou lá no site profrodrimelo.wix.com/aulas. Agora eu quero lembrar vocês que na próxima aula, na semana que vem, dia 20 de abril, será feita uma avaliação sobre o que nós viemos estudando até então. Então, gostaria que vocês estejam online no horário da sua aula e acessem lá o Google Sala de Aula para realizar essa avaliação. Para os alunos que não tiverem o acesso, entrar em contato comigo, professor Rodrigo, no dia da aula. Estudem novamente os assuntos para estarem preparados. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até a próxima aula.